Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete aqui. Então esse aqui é o QSP Penguin, é provavelmente o modelo mais famoso da QSP e mais um excelente custo-benefício aqui no Brasil, né? Então eu já trouxe para vocês o review desse outro modelo da QSP, o Parrot, e eu estou bem contente de ver que a QSP está fazendo bastante sucesso aqui no Brasil. O pessoal que está comprando realmente está gostando bastante. No caso, esse meu modelo do Parrot é o com micarta preta e o aço D2, e ele está disponível lá na loja Facas HQ. Para quem não conhece, a loja Facas HQ é parceira aqui do canal, e com o cupom EDC Brasil vocês têm lá 5% de desconto em toda a loja, inclusive nos modelos da QSP. Do Penguin eu sei que eles têm esse com a micarta preta, eles têm mais um modelo com a micarta verde, um modelo com o G10 Jade, e se eu não me engano também tem um modelo com a micarta jeans. Eu sei que tem um modelo também com a lâmina preta, eu acredito que seja ou com as talas jeans. Eu acho esse canivete aqui muito interessante, ele tem vários aspectos que a gente não costuma ver nessa faixa de preço, principalmente aqui no Brasil. Mas antes de falar do canivete, eu vou mostrar rapidamente o que vem aqui na caixa. É aquela caixinha normal da QSP, então ele vem aqui com uma espuma em cima, um plástico que ele vem dentro. Aqui ele vem um card que eu já vou aproveitar para passar para vocês aí as informações que ele fala da garantia e também aí a relação das medidas dele, né? Então ele é um canivete que tem aí 180 milímetros totais, sendo 78 milímetros de lâmina e 102 milímetros de cabo. Um canivete bem compacto, eu achei ele com um tamanho muito bacana, muito controlável. Esse estilo de lâmina aqui eu vou querer comentar bastante para vocês sobre, mas eu gostei muito. Eu acho bem interessante para alguns tipos de trabalho e principalmente aí para quem tem coleção de canivetes ter também algo diferente. Ter um canivete com estilo de lâmina Chips Foot, com a tala de micarta e num preço muito acessível. Então hoje com o cupom EDC Brasil, se não me engano, esse canivete está saindo aí no Pix R$245 uns quebrados, acho que é R$245,74. É muito barato pela qualidade que a QSP entrega. Vocês podem ver, é um canivete muito bem feito. As talas aqui, eu gostei muito da micarta das talas. O grind dele também, vocês podem ver, é um grind muito bacaninha, muito fininho. Isso aqui corta, que é uma beleza. Então, continuando aqui com as medidas, só para ver o que eles mandou aqui nesse card a mais, eles também passam essa altura aqui de 25 milímetros. Aqui na caixa, só para terminar, também vem com esses dois adesivos, o do Have a Nice Day e esse outro aqui da QSP. Estou colocando a caixa aqui de lado rapidamente. Eu vou comparar ele aqui em tamanho com o Parrot. Vocês podem ver que ele tem um tamanho de cabo semelhante, o tamanho da lâmina é um pouquinho menor, mas essa lâmina aqui em relação à lâmina do Parrot, ela tem vantagens e desvantagens que eu acho muito bacana. Enquanto a gente perde um pouco daquela habilidade de corte que a gente tem aqui, por exemplo, com a barriga nessa parte do Parrot, a gente ganha muita utilidade. Então esse tipo de lâmina aqui, por exemplo, não é à toa que ele se assemelha muito com esse tipo de lâmina. Então esse aqui é um estilete, né? Então a lâmina do estilete, vocês podem ver que tem um formato aqui na ponta bem parecido com a lâmina do Parrot. Canivetes com esse estilo aqui, Chips Foot, para você, por exemplo, vir aqui e abrir uma caixa, fazer algo desse tipo assim, é muito mais interessante do que canivetes com esse tipo de ponta. Então, por exemplo, se você vai abrir aqui uma caixa com esse canivete, para você usar a pontinha deles, tem que aqui dar uma inclinada um pouco maior. Embora esse aqui, por ser um spear point, você não tenha que inclinar tanto, mas para caixa de papelão, para abrir pacote, para lacre plástico, não é à toa que os estiletes têm esse formato. Então é uma lâmina muito utilitária aí nesse aspecto. Esse canivete aqui, ele foi realmente o canivete que estourou aí na QSP na gringa. Acho que aqui no Brasil ele também está fazendo bastante sucesso e dá para entender por quê. A gente não tem aí outros canivetes nessa faixa de preço que tenham essas características. Então ele realmente é bem interessante para quem busca algo nesse formato, né? Eu gostei muito, achei que ele ia ser um pouquinho quadrado, mas eu gostei muito da forma como ele encaixa na mão. Vocês podem ver aqui que o fio fica bem perto da sua mão, então você tem um controle realmente muito bacana. Ele lembra aí até um pouco o formato de alguns pica-fumo, por exemplo. Para quem gosta de canivete pica-fumo, para quem gosta dessa lâmina aqui reta, é muito interessante. Eu já usei bastante esse tipo de lâmina aqui com esse outro canivete, com o Civive Chevalier, que não chega a ser reto, mas ele já tem uma ponta um pouco mais parecida, uma ponta Chips Foot também, e eu gostei muito da utilidade aí para EDC, eu achei bem interessante mesmo. Ele tem os rolamentos de cobre ali, e ele já é um canivete que você sente nele suave. Então esse aqui ele ainda não amaciou tanto quanto o meu Parrot, porque esse aqui está novo, mas você fechando ele, mesmo fechando assim, você sente ele muito suave. Se você já fizer assim, ele chega a fechar. Eu acredito que em breve ele vai estar aí com uma ação parecida com a do meu Parrot. Então uma ação realmente bem mais suave. Ele está com 0,0 jogo, o pivô está bem apertado aqui, vocês podem ver. Mas você
quando você vem com ele fechado aqui, você vem mexendo nele, você sente que realmente está tudo muito apertado, como se os panos ali realmente estão encostando no outro, ó. Você vê ali tudo muito bem encaixado, ele é bem, como eu posso dizer... Nos reviews gringos eles falam que é uma sensação hidráulica, né? Então ele tem essa sensação aí, é bem macio mesmo, é bem legal de usar esse canivete. O acesso aqui ao... batendo no meu dedo. O acesso ali ao liner lock aqui também é bem interessante. Diferentemente do Parrot, ele tem aqui uns engrinadozinhos, vocês podem ver aqui que no Parrot é liso. Então fica ainda mais fácil aí de você mexer. É um canivete que eu acredito que até de luva aí você consegue acionar esse liner lock muito bem. O clipe dele, pessoal, é um clipe bem interessante, porque é um clipe de carry, mas vocês podem ver, é um clipe que ele vem aqui por cima da tala, um clipe que você pode trocar para os dois lados, inclusive nesse lado aqui ele já vem com os parafusos, então ele vem aqui com parafuso preto, quer dizer, com parafuso preso, e vocês podem ver que ele entra aqui por cima da tala, ele não é por baixo, então ali está o parafuso extra aqui, e então esse é um canivete que você pode falar, o clipe dele podia ser... Como, por exemplo, aqui tem um Civivi Elemental em micarta também. O parafuso podia ser afundado ali, mas realmente não tem espaço para o parafuso ser afundado. Vocês podem ver como fica tão fininho ali. Ele realmente é o mais deep carry que dá para ser. Um canivete que vem aqui por trás do canivete, no topo do canivete mesmo. Aqui vocês podem ver como ele fica no bolso. É bem discreto mesmo. Embora seja um clipe prata, ele é um clipe prata que quem vai bater o olho vai pensar que é uma caneta, né? Quem reparar vai pensar que é uma caneta. Diferentemente, por exemplo, de um clipe que não é deep carry, como o clipe aqui do Parrot. Eu acho muito interessante a gente ter, então, nesse valor abaixo dos R$250 uma opção em micarta, porque muita gente vê, por exemplo, o Civivi Elementum em micarta e queria um canivete micarta e tal. A gente não tinha uma opção boa, com uma micarta realmente de qualidade. Vocês podem ver, eu gostei bastante da textura dessa. Ele está bem novo, eu acho que a tendência é, assim como o meu elemento, escurecer. E também, por exemplo, se eu deixo o elemento 1, 2 semanas sem usar ele no EDC, lá na caixa ele acaba aí ficando um pouco mais claro as talas. Então eu dou um pinguinho de óleo mineral na mão e passo aqui nas talas e já escurece. Nesse canivete eu não fiz isso, mas a tendência é ele escurecer a tala. Eu acho que vai ficar bem bacana. E eu gostei muito do grip. Eu cheguei a gostar mais como é que fala? Da textura desse G10 do que o G10 da Civivi. O G10 da Civivi ele é macio, mas ele é lisinho. Esse aqui ele dá realmente um agarre muito bacana na mão. Na loja lá eu também vi a opção de G10, o G10 Jade, aquele G10 branco lá, eu achei bem interessante, meio branco, meio transparente. Não, acho que é um pouco mais grosso, então não fica tão transparente, mas é bem legal. Eu também gosto que a SP, não sei se conseguem reparar ali, mas os liners dela, os liners da Civivi são opacos. Os liners da QSP, eles são bem polidos. Então vocês podem ver, eles têm aqui quase que um espelhado neles aí que dá um brilho a mais pro canivete. Eu gostei muito disso. E é uma opção de micarta aí muito mais barata que, por exemplo, o Civivi. Eu acho que em questão de qualidade é muito bom, realmente é excelente pelo preço, é incrível, eu realmente fico impressionado com a qualidade da QSP, mas fica um pouquinho atrás ali da Civivi. A Civivi eu acho que tem um pouquinho a mais de refinamento justamente por ser um canivete mais caro aí também. Mas a qualidade dos QSP realmente aí eu já acho muito bacana. Eu acho que é bem comparável com a qualidade, por exemplo, dos SRM, e superior à qualidade, por exemplo, de canivetes como os Ontario. Agora eu vou comparar ele em tamanho com o Ontario Hatch 1 e o Ontario Hatch 2, como costumo fazer aqui no canal. Então aqui com o Hatch 2, podem ver, ele é um pouquinho menor que o Hatch 2, mas a lâmina dele tem um pouco mais de fio útil se você for medir na parte reta. Como o Hatch 2 ele tem um fio aqui com uma curvatura, em, digamos assim, distância de fio, a gente tem mais fio no Hatch. Mas em comprimento aqui a gente tem um pouco mais de... uma lâmina um pouco maior no Penguin. Então aqui com o Hatch 1, vocês podem ver um canivete bem menor que o Hatch 1. Inclusive eu sei que a SP ela tem uma linha melhor dele, então tem uma linha que é com rolamento, tem linha de titânio, tem linha, se não me engano, com o M390. Aí são canivetes que passam de $100, são canivetes, agora não tenho certeza se passam, mas tenho quase certeza que passam de $100. São bem mais caros, eu quero ver aí se a Facas HQ no futuro também traz esses modelos mais caros, mas eu acho que eles acertaram em agora no começo escolher por essa linha mais barata. Também é um canivete bem levinho, então ele tem basicamente o mesmo peso do Parrot G10. O Parrot G10 pesa 90 gramas, esse aqui pesa 91 gramas. É um canivete que você esquece que está no bolso, mesmo ele não tendo aí nenhum alívio de peso nos liners. Os liners dele são integrais e aqui a gente tem uma série de parafusos, mas esses dois parafusos aqui, eles basicamente não fazem nada, eles só ajudam a prender a tala
E caso você queira trocar o clipe, eu achei muito bacana essa ideia do clipe vir por cima. Aqui ele tem um buraco para lanyard também, mas o que eu mais gostei foi o controle que esse canivete te dá. Realmente, para quem trabalha aí abrindo caixa, se você recebe muita encomenda, por exemplo, e usa muito as suas lâminas para esse fim, então abrir lacre, alguma coisa desse tipo, eu achei esse formato Chips Foot muito utilitário, bem mais interessante, por exemplo, que um drop point. O aço dele, então, que é o D2, eu também acho um aço muito interessante, acredito que todos os canivetes aqui da mesa sejam no aço D2, então o Elementum, o Parrot, o Ontario Hat 1, o Ontario Hat 2, e o Penguin, inclusive todos estão lá disponíveis na Facas HQ também. Eu acredito que o D2 ele seja um aço muito interessante para quem realmente trabalha com muita encomenda, trabalha com bastante caixa, porque é um aço que ele tem uma resistência à abrasão muito boa, ele tem uma retenção de fio muito bacana, embora ele seja aí um aço barato. É claro que a gente tem que lembrar sempre, eu faço questão de lembrar em todos os vídeos, que o D2 você tem que tomar um pouco mais de cuidado com a questão da corrosão com ele, então é um aço que ele vai ter aí pontos de ferrugem mais fácil se você deixar ele suado, se você deixar ele molhado, enfim. Mas para o meu uso, por exemplo, só de limpar quando eu chego em casa, quando eu vou guardar, eles já seguram bem. Então vamos checar aqui o tamanho dos parafusos dele. Eu acredito que ele tem os parafusos parecidos com o Parrot, então aqui deve ser o T8 no pivô. É o T8 no pivô, você vê que o parafuso encaixa muito bem. E imagino que seja aí o T6 nos parafusos, tanto do clipe como nos parafusos aí da tala. Então aqui a gente tem o T6 e aqui a gente tem também T6. Então o Torx T8 e T6 aí na construção dele. Eu prefiro sempre que quando canivetes tem aí a construção inteira com T8 ou pelo menos T7, mas se são parafusos bons e você tem kits bons, é só tomar cuidado que os T6 também aí não devem ser tanto problema, né? Eu gostaria que as marcas escutassem mais o feedback dos clientes e mudassem tudo para T8, mas tá bom. Sendo aí pelo menos o do pivô que a gente vai mexer mais com mais frequência e ter um ajuste mais fino, e em T8 aí eu já fico feliz. A lâmina dele, pessoal, vocês podem ver ela aqui é um satin, mas é um satin combinado. Na parte do desbaste, então ele tem aqui um satin nesse sentido para baixo, né, no sentido de pé, um pouco inclinado na verdade, e na parte aqui do dorso ele tem o desbaste nesse sentido, né, na lateral ali. Ele tem aqui o logo da QSP bem discreto também, a marcação do aço ali, o D2. Eu achei um canivete que, embora seja bem diferente, ele é bonito. Eu gostei também da micarta, acho que ficou um canivete estiloso, mas realmente se você pegar ele na mão, você provavelmente vai gostar muito. Ele encaixa muito bacana, aqui ele te dá muito controle. É um canivete, quando você pega ele, realmente dá vontade de usar. Um canivete que ele encaixa e ele mostra ele te dá muito controle sobre o que você está fazendo. Isso eu achei muito interessante. O grind da QSP também aqui eu acho um grind muito bacana. Eu quero afiar ele com KME também, deixar ele aí com fio show. Ele tem aqui quase que um ricaço legalzinho, mas esse aqui eu acho que não vai ser problema na hora de afiar. Então se eu colocar aqui, vocês podem ver o fio de fábrica, ele vem com fio aí bem bacana também. A QSP ela tem um bom acabamento, eu gosto também dos fios de fábrica dela. Mas é claro que aquele fio do KME, que nem está, por exemplo, aqui nos Hats e no Civive é outra coisa, né? Então eu vou afiar ele do jeito que eu gosto de afiar todas as minhas lâminas. Mas essa micarta aqui eu também gostei muito mais do que eu achei que ia gostar dela aí. Ela tem uma pega muito boa, eu acho que ela vai acabar escurecendo um pouquinho mais que isso e ficar realmente muito bonita. Quando eu vi as fotos que chegou no Facas HQ, eu achei que era de G10. Quando eu vi que era micarta, eu pensei, putz, acho que eu preferiria se fosse G10, mas no final, quando eu fui ver essa micarta aqui, eu acabei gostando muito de ser micarta. Então acho que para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Se sobrou mais alguma dúvida do Penguin, deixem aí na seção dos comentários. Mas é um canivete muito bacana e eu acho que vale a pena colocar aí na sua coleção. Para quem gosta de lâminas, para quem gosta de ter lâminas de tipos diferentes, de testar aí estilos e, por exemplo, o Chips Foot, eu acho muito bacana aí dar essa variada no seu dia a dia. Se ficou mais alguma dúvida, deixe nos comentários e até a próxima. Falou, pessoal!